Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai estar finalizando as aulas do projeto 2D, tudo bem? Ah, pelo menos a parte aí do cenário, a gente vai entrar aí na parte de itens, né? Depois dessa aula aqui. A aula hoje vai ser um pouco diferente. Eu gravei o processo inteiro e depois estou regravando a minha voz por cima, né? Por quê? Porque é um processo, eu fiz nesta aula como fazer o fundo de fato, né? Nas últimas aulas a gente fez aí ah, a plataforma, depois a gente fez aí uma grama, né, para enfeitar a plataforma, e aí sobrou a gente finalizar colorindo o nosso fundo. Então eu fiz esta arte, tudo bem? Uma arte aí relativamente simples de fazer, a gente não tem construção, a gente tem primeiro plano, né, que é a plataforma, o segundo plano e o terceiro plano. Correto? O primeiro plano ali são as montanhas e o terceiro plano é o fundo ali, é o sol, né? O sol ali com uma coloração e as nuvens e um pouco de estrelas, né? Então, chega aí, eu vou estar falando em cima do vídeo, né? Então, é mais para vocês verem como é que faz as técnicas, né? Não se atentar mais à parte técnica, mais a parte técnica, mais a parte das técnicas, não, eu quero dizer que você não tem muitas ferramentas, assim, é mais o lápis mesmo, né? Lápis mesmo, e ali um agrupamento ali e aqui de camadas e não foge muito disso, tudo bem? E aí é prática mesmo, né? Então esse vídeo aqui é mais para vocês verem como é que faz direito, né? Esses efeitos, tudo bem? Então, vamos lá? Então, desde a nossa última aula a gente parou por aqui, né? Então, o que a gente vai fazer agora é mesclar todas as camadas, tudo bem? E na verdade a gente vai agrupar, né? A gente vai fazer um grupo, uma pasta, colocando as plataformas. E agora a gente vai dar uma cor ao nosso fundo aí primeiramente, né? Eu escolhi essa cor aqui de início. A gente cria uma nova camada, tudo bem? Para a gente começar a pintar, a gente coloca ali o lápis, seleciona aí um grau de o tamanho do lápis um pouco menor, né? Eu selecionei ele muito grande. Eu mudei a cor também, né? Coloquei uma cor mais clara. Então, nossa primeira montanha aí, né? E aí eu já vou fazer uma segunda montanha em uma camada diferente, né? Terminando de pintar, bem tranquilo, né? Escolho, aí eu faço uma nova camada, tudo bem? Nessa segunda camada eu vou fazer, né, uma nova montanha, né, um pouco agora, por que a cor mais escura? Né, para dar um sentido que ela está mais longe, né, quanto mais longe, mais escura a cor fica, ou mais claro, dependendo do tom que você está usando. No caso aí o mais escuro combinou bastante, né. E aí eu vou criar uma nova camada e vou fazer uma pequena montanha, um pequeno fundo lá, né, com um verde bem escuro, quase preto. Então, de primeiro momento, tá feito aí as nossas montanhas, mas agora a gente tem que dar os detalhes nela, né? Os detalhes que eu falo é a gente dar uma alternância de cor como se a luz estivesse batendo, né? Então a gente vai ali na paleta de cores, escolhe uma cor mais clara, a gente dá um Alt na cor da montanha, aperta Alt e seleciona uma cor mais clara, subindo ali, né? E aí a gente passa ela perto da borda, né? Vocês podem ver aí que eu selecionei a nossa área de trabalho ali, né? A seleção, eu selecionei os pixels da montanha, tá? E aí o que eu fiz? Eu pintei a parte de cima de cor mais clara, e aí a parte de baixo eu pintei de cor mais escura, como se a luz estivesse batendo somente na parte de cima. Vocês vão ver por quê, né? Então eu estou aí apanhando para pintar, né? Maravilha. Só que ainda ficou meio bruto, né? Vocês veem que a alternância de cor ali do verde claro, aí eu estou me baseando, né? Uma alternância de cor ali, eu estou me baseando. A alternância de cores está meio muito brusca, né? Então o que eu fiz? Eu diminui mais ainda o meu pincel, acho que foi para 1 pixel, e eu passei uma cor entre a cor mais clara e a cor do meio ali, ó. Passei uma cor ali de transição, tá? Para dar um efeito ali, como se tivesse realmente uma transição ali de luminosidade, né? E o mesmo eu fiz com a cor de baixo. Eu selecionei a cor mais escura e aí eu peguei uma cor um pouquinho mais menos escura, né?
para dar esse efeito de transição, tudo bem? Ali eu criei uma nova camada, né? Eu criei essa nova camada para começar a enfeitar a outra montanha, essa montanha aí, né? Eu fiz um corte aí porque eu fiz uma cagada, mas nada que não tenha como proceder. Então eu fiz a mesma coisa, selecionei a cor padrão da montanha, escolhi uma cor mais clara para pintar em cima e uma cor mais escura para pintar embaixo, né? E aí eu só arrumei essa cagada, falei, aí eu mostro por que a gente tem que criar uma nova camada sempre, né? Porque os efeitos, a cor bruto deve ficar em uma camada e os efeitos devem ficar em outra, né? Para não ter esse erro de caso o efeito sair errado, a gente tem que apagar tudo e fazer tudo de novo. E eu fiz uma nova camada para pintar a montanha lá no fundo, né? Uma cor mais escura ainda, só para dar um efeito, né? Pronto. E agora a gente vai começar a pensar no nosso sol, né? Eu vou selecionar todas essas partes, essas camadas, né, de efeito e montanha, e agrupar novamente em um novo grupo que eu vou dar o nome de montanhas, né? E ali agora eu vou começar a criar o nosso sol. Eu escolhi como se o sol estivesse nascendo, então eu peguei uma cor não tão amarela, nem tão laranja, eu peguei uma cor ali amarela, parece amarelo morto, né? E aí eu fui ajustando até que me agradou, né? Então aí é no gosto também. Claro que vocês têm a opção de fazer qualquer cenário. Isso aí é só um leve exemplo, né? Um exemplo simples, usando apenas lápis, não usando tanto padrões para fazer construções, é realmente mais paisagens naturais, né? Sem floresta também. E aí no sol a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nos outros. A gente vai fazer os detalhes, pintando de cor mais clara, principalmente que é o sol, pintando por parte mais clara. Só que o sol eu fiz diferente. Eu pensei diferente. Vocês vão ver que eu fiz algo mais diferente. Eu pintei claro nas bordas aí, né? Para dar vocês vão ver que dá um efeito bem diferente ao longo, né? E aí eu comecei a pintar com uma cor um pouco mais clara do que a da borda e não tão escura quanto estava a cor principal, né? Então não é aquela mesma metodologia que a gente estava usando de pegar uma cor mais escura, né? Agora eu estou usando uma cor de transição entre o amarelo claro e amarelo padrão, né, ali do sol, para fazer um efeito aí que eu gostei bastante, né? Eu fui aí, agora eu estou ajeitando, né, para não parecer torto. E aí como que eu faço isso? Eu mexo um pouco, tiro o zoom, vejo de longe, coloco o zoom e vou fazendo isso, tá, pessoal? Quando a gente mexe com pixels, a forma de a gente ver se algo tá ficando bom é a gente tira o zoom, volta no zoom, tira o zoom, volta no zoom, tá vendo? Faço aí, o vídeo tá corrido, mas fico fazendo isso toda hora pra ver, até o ponto que fica agradável aos olhos, né? Aí eu coloquei uma cor, eu peguei novamente o pincel, aumentei o tamanho dele e coloquei uma bola amarela no meio, né? E agora, como que o sol está amanhecendo, eu vou tentar reproduzir aquele efeito de forma básica, tá? Tem maneiras mais complexas e bem mais bonitas de fazer, mas para quebrar um galho dá para fazer com isso, tá? O que eu fiz? Eu criei uma nova camada, tá? E aí eu fui selecionar um padrão de pincel maior ainda, tá? E aí eu vou pintar, né? Primeiramente, de primeiro momento, eu vou criar uma outra, e para cada bola dessa que eu estou criando, né, eu estou criando uma nova camada por cima, né? Então cada bola dessa que eu estou colocando tem uma camada diferente, e vocês vão entender o porquê. Lembrando que eu estou sempre tentando usar o mesmo ponto de centralização, por isso que eu dei aquele zoom aquela hora, tá? Aí eu estou aí ajeitando, né? Pronto. Teoricamente, aí o que eu fiz? Eu fui tirando a opacidade, primeiramente, fui fazendo alguns testes, né? Fui tirando a opacidade de todos, até chegar no verdadeiro sol ali. Fui tirando a opacidade, e aí eu fui testando os filtros para ver aquilo que me agradava mais. E se eu não me engano, o filtro que me agradou mais foi... antes disso, eu alterei a cor do céu,
já que está amanhecendo, quando o céu está amanhecendo, o céu ele fica nessa cor um escuro, né, um azul escuro, né, e em volta o céu fica amanhecendo, né. Então eu fui mudando, eu fui tentando encontrar o filtro que me agradava mais. E aí eu fui mexendo na opacidade, né, de cada camada aí de, sei lá, claridade do sol, fui fazendo alguns testes tentando mudar a cor para ver se ficava bom ou não, né? E por fim, eu gostei mesmo desse laranja, esse meio laranja avermelhado, vermelhado laranja aí, que acredito que deu um contraste bonito com a cor do fundo, tá? Eu estou fazendo os testes novamente para ver se fica bom, né? Então eu estou mexendo, fazendo uns ajustes, né? Claro que você pode achar mais bonito deixar de outra cor, pensar de outra forma, não tem problema nenhum. Né? A imaginação aqui de vocês é livre, não tem. Isso aqui são dicas, né? São dicas, mas no fundo, o que você fizer, né, ficar bonito, tá valendo. Então aí eu coloquei umas estrelas assim, né? Uns pontos aí amarelos. Coloquei para clarear, tá? Na camada. Agrupei, selecionei todas as camadas e agrupei e coloquei sol, né? Coloquei sol, né? Então aí a gente já tem muitas camadas e pra gente não se perder, a gente coloca em pasta, tá vendo aí a diferença, ó? E aí agora eu criei uma nova camada, tá? Uma nova camada fora de qualquer pasta para fazer as nuvens, né? Esse tipo de nuvem, tá? É um pouco mais demorada, tá? Tem nuvens, mas ela é uma nuvem que a gente chama mediana, assim, né? Mediana, assim. Eu fiz ela meio correndo às pressas, mas você consegue dar um efeito melhor nela, né? Que a gente fazer uma nuvem como se fosse uma nuvem corrida, né? Não é aquela nuvem em forma de linha, que também fica muito bonito também, né? E aí como que a gente tava pensando, tá? Muita atenção aqui para dar um pouco de realidade ao que a gente estava pensando de luminosidade, né? O sol ele está nascendo embaixo, né? E a nuvem, então se ele está nascendo embaixo, a nuvem, a parte de cima da nuvem tem que ficar escura, né? E a parte de baixo da nuvem tem que ficar clara. Diferente se o sol estivesse em cima, estivesse no topo. Se o sol estivesse no topo, a gente teria que fazer o contrário. A parte escura da nuvem embaixo e a parte clara na parte de cima. Entendeu? E você pode ver ali nas montanhas, né, que esse efeito combina com o sol, né, porque o sol não está batendo na parte de baixo da montanha verde, né, ela está batendo na parte de cima só, né, e na montanha mais longe lá o sol, né, ele tá batendo, mas a gente não consegue ver a olho nu. Então é um efeito muito bonito. E aí a gente tá fazendo como que eu fiz. Vocês viram que eu fiz um rabisco, né? E aí eu vou fazendo esse efeito aí, ó. Eu vou dando um corpo às nuvens, né? Isso aí é a preferência de vocês, tá? Não tenho muita certeza ali. E a gente faz o mesmo efeito. A mesma técnica, né? De pintura. Né? Aí o que eu falei? Pô, tá faltando uns efeitos dentro. Então eu diminui muito o meu lápis. E aí eu fui fazendo uns efeitos na cor mais branca que tinha. Fui fazendo uns efeitos aí, meio rabiscando mesmo, para ver se ficava da hora. Foram alguns testes, né? Tentei fazer. Aí, ó. Aqui que eu criei uma nova camada ali, não tinha criado uma nova camada. Sempre quando a gente vai fazer efeitos, né? É sempre bom criar uma nova camada. Então aí, só que aí eu fui experimentando os filtros novamente, até encontrar um que ficasse me agradável, né? Eu encontrei esse superexposição de cor, falei assim, pô, ficou da hora, aí eu utilizei ele, né? Aí eu fui para outra nuvem, a outra nuvem você viu que ficou um pouco mais cagada, né? Ficou um pouco menor, ficou um pouco difícil de trabalhar. Mas mesmo assim deu para trabalhar, deu para fazer algo bem bonito, né? Sempre pensando assim na parte de. Sempre quando a gente faz uma parte de cima, assim, né? A parte de baixo tem que ficar clara. Mas vocês vão ver que a gente vai ajeitando. Isso daí não tem que ficar fielmente nessa parte cinza aí, a cinza original da nuvem. Vocês vão ver que eu vou dar uma arrumada para ficar um pouco mais bonito, né? Principalmente aí na parte de baixo ficou muito fino a parte cinza, né? Muito fino.
Aí eu estou aumentando aí agora, né? A parte de baixo que eu achei muito pequeno, então estou dando aquela aumentada. Aí eu vou criar uma nova camada, né? Na mesma camada desses efeitos aí, tá? E vou começar a fazer o mesmo procedimento, tá? Aí eu vou lá, seleciono o filtro novamente e ver se tudo tá bom, né? Tá aceitável. Eu vou excluir essa nuvem, né? Que eu falei assim, pô, vai dar mais trabalho ainda porque ela tá mais perto do sol. Se ela tá mais perto do sol, né? Tem que pensar de forma diferente. A forma de sombra, etc. Então, agora tem que dar um detalhinho lá no fundo. É interessante sempre dar um detalhe próximo, um detalhe lá longe. E eu vou criar um pássaro, né? Uns passarinhos de forma bem naquela forma de jardim de infância, só que fica bastante bonito, né? Que é aqueles passarinhos V, né? Aí eu vi que não ficou bom, né? Eu fui ver, eu tava criando outros, né? E ó, olha que bonito que ficou. Né? Acredito que ficou bonito. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, né? Foi uma aula mais corrida aí, mostrando realmente as técnicas. Lembrando de eu selecionei novamente ali, dei um selecionar e criei um agrupamento e coloquei nuvem, né? E aí a gente mostra aí, ó, a diferença de a gente ir excluindo tudo. Primeiro o sol, né? Depois as nuvens, as montanhas e a plataforma. Depois tem o item e os personagens. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Espero que a gente finalize nesta aula aqui a aula de cenários, tudo bem? A gente vai agora para itens, né? A gente tem 2 aulas de itens e aí a gente finaliza o nosso projeto. Depois tem personagem também e a gente finaliza aí nosso projeto 2D, tudo bem? Então, se você gostou, clica no gostei. Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição 24 horas no WhatsApp ou pode comentar aqui no vídeo também, que a cada semana eu estou vendo se tem comentários ou não, tudo bem? Então, professor Luiz ficando por aqui e até a próxima.